Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Orioncast. Hoje a gente está aqui com dois convidados, sócios, empresários que dominam o ramo do varejo. Vão contar um pouquinho da história deles aqui, tá? Mas, antes de apresentar a vocês quem são esses convidados super especiais, preciso falar. Hoje a gente tem aqui, nesse episódio, um patrocínio muito bacana do Senhor Bacon. Acho que vocês estão podendo ver aí, né? Que tá um cheirinho, fantástico, né? Maravilhoso. Não é só cheiro, é sabor também, né, Valder? Tá maravilhoso. Sabor maravilhoso, Senhor Bacon. Obrigada pela parceria. Inclusive, daqui a pouco, em algum dos episódios à frente, ele vai estar aqui com a gente também, contando um pouquinho da história deles, tá? Mas quem tiver oportunidade, não deixe de provar não, que é muito bom. E é claro que eu não posso deixar de agradecer, né, nosso parceiro incrível, que é a Enjoy. Mais um episódio que a gente está utilizando aqui dentro do espaço da Enjoy. A Enjoy, para quem não conhece, é uma escola de negócios para empresários, onde conecta vários empresários, crescimento no estado do Espírito Santo. É um momento de muito aprendizado entre grandes nomes aqui do estado. Então, você que ainda não conhece a Enjoy, tem um QR Code aí na tela, pode fazer o acesso, a equipe vai entrar em contato com vocês para apresentar melhor sobre o trabalho que a Enjoy faz. E eu super recomendo, sou membro também, mas assim, recomendo, é muito bom, é uma escola maravilhosa. E o CEO da Enjoy, o Vander Miranda, está presenteando você com o livro Máquinas de Resultado. Então, aproveita para fazer esse acesso, ó, é presente, é gratuito, tá? Legal. Vamos aproveitar, Gostei. né? Gostei também. Vamos lá, então, gente. Olha, Valder, Denilson, sejam muito bem-vindos, tá? Ao Orioncast. É um prazer. O prazer é pelo meu. convite. Eu sei que essa agenda dos dois é muito corrida. Eu fiquei, assim, lisonjeada de tê-los aqui hoje, junto comigo. Mudamos toda a agenda para podermos estar aqui. Ô, gente, não, é demais, né? Obrigada mesmo. E, assim, pra gente começar, eu quero realmente começar lá do começo. Saber um pouquinho das raízes de vocês, da origem de vocês, porque isso dita muito quem que a gente é, né? Qual caminho que a gente quis seguir ou qual que a gente não quis de jeito nenhum, né? Perfeito. Então, fiquem aí à vontade. Fala um pouquinho de cada um de vocês pra gente, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Denilson Martins, né? Eu sou natural de Barra de São Francisco, uma cidade norte do estado do Espírito Santo. Aos 19 para 20 anos, me radiquei aqui na cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. E o início lá atrás era roça, trabalho rural, né? É o que a gente tinha. Então, desde cedo, a gente trabalhava firme na roça, na lida, junto com a família, o pai que comandava. Meu pai ele fazia tudo de um pouco, desde criar porco, galinha, plantar as coisas. Era muita plantação de arroz. Né? Naquela época, no norte do estado, tinha muita plantação de arroz. Não era o café como é hoje, mas era arroz. Então, a gente ia para meio do barro mesmo, plantar arroz, cultivar arroz, colher. Isso com que idade? Olha, que eu me lembro, a gente já ajudava meu pai desde os 5, 6 anos, assim. Nossa, bem jovem mesmo. Novo, né? Muito né? novo. Muito jovem novo. não, Bem criança, né? Não tinha, naquela época não tinha como. Meu pai falava assim, olha, na época de vocês ainda é bom, porque na minha época, meu pai fazia filho porque precisava de mão de obra. Era assim mesmo. E faziam muito. Fazia muito. Por isso que fazia muito, né? Meu avô fez lá era seus por ano, 10, geralmente. Exatamente. Verdade. E eu não sei se era brincadeira ou verdade, mas talvez seja um grande sentido. Por quê? Porque na roça era muito difícil você encontrar, era muito distante as coisas, né? Não tinha essas logísticas que a gente tem hoje. Então eu falava, nossa, então eu tô bem, né? Mas era muito cedo. E principalmente em lavoura, assim, de plantações de alface. A gente plantou muito alface na vida, nossa mãe. Muito. Eu e meu irmão, muito alface. Legal. E aí a gente ficava lá, ou tinha que aguar para tirar o sereno, ou tinha que capinar ali a horta, mas sempre ajudando. Pegava café também. Mas assim, aos 9 anos, 10 anos, eu já pensava que aquilo ali não era para mim. Eu falava assim, olha, não é para mim isso aí. Eu preciso sair um pouquinho daqui, né? E aí foi quando eu pensei, eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para tentar alguma coisa para trabalho, um emprego fora da roça, porque é muito pesado.
Era Sim. pesado. Hoje, talvez, não tanto. Não estou desmerecendo nada de trabalho da roça. Mas, assim, hoje ainda tem máquinas, né? Já tem energia. Sim, A energia facilita está um com pouco, facilidade. né? Tem estradas hoje pavimentadas que vão até os interiores, escoar a produção que todo mundo produz. Mas naquela época não tinha. Era muito difícil mesmo. Uhum. E aí eu pensava, isso aqui não é para mim. Eu preciso dar um jeito. Mas como, né? Se falasse meu pai que eu queria sair dali, era quase uma ofensa para ele. Imagina. Né? Porque o sonho dele é assim, não, vocês vão É o cuidar da legado terra. ali, né? Da continuidade, vai. é o que ele ensinou, né? Exatamente. E aí, com 11 anos, 9 para 10 anos, né? Aconteceu uma fatalidade. Aconteceu uma fatalidade de que minha avó, por parte de pai, veio a falecer. E nessa fatalidade, a gente teve que se mudar da roça para a cidade para cuidar do meu avô, que já era de idade, e tinha dificuldades, etc. E acabou caindo porque a família mudou. Não mudou o fato de trabalhar na roça. Mudou para a cidade, mas tinha que trabalhar na roça. Mas ali foi a oportunidade que eu conheci pessoas, né? Outras crianças. E aí eu comecei a Tem pensar. uma história engraçada que eu gosto de lembrar do Denilson, Ah, que ele fala que aquele mais amor quando ele É mudou verdade. é porque a casa dele agora tinha um banheiro, Um banheiro. um vaso, um banheiro. Acho isso legal. Ele tem que contar essa nossa, história. Tem que contar, Porque exato. ele foi conhecer isso quando ele mudou para. Olha que vida difícil. Difícil. É verdade, é porque lá na roça, assim, não tinha estrutura nenhuma. Era um barraco, né? 3 cômodos e não tinha banheiro. Não é que não tinha banheiro, Eu tinha um sempre banheiro, pergunto mas se ele Do lado conta de essa fora. história para os filhos. Eu sempre pergunto a ele. Tem que contar. a gente tinha que ir, tinha até um banheiro, mas ele ficava aberto, né? Não tinha telhado. Era Então, madeira. madeira. Era bem rústico mesmo, bem precário. Não tinha encanamento de água, então você tinha que fazer suas necessidades num buraco no chão e jogar água para levar para alguma fossa. E era muito ruim isso aí. E assim, desculpa, Denilson, te interromper, mas, Valder, realmente precisa ser Tem que falado ser. isso, porque eu falo por mim. É. Eu não consigo imaginar, por mais, assim, claro que eu não digo que não, não sei que existe isso, Aham. sim, só que se a gente traz para nossa realidade, é algo muito distante. Parece que está né? muito Muito longe. Não distante. tá. Muito, Foi agora, há pouco Exato, tempo, né? exatamente. Você é jovem ainda. Jovem, Muito claro. obrigado, jovem. Pois é. Tem que dar uma ajudinha, Mas, né? Meu lógico. parceiro. Então, aí tinha essa dificuldade de fazer a necessidade básica mesmo. Sim. E aí, com essa fatalidade da minha avó falecer, a gente foi para uma casa precária, mas pelo menos tinha um banheiro, um vaso sanitário, chuveiro, tinha energia, não precisava buscar água no poço longe. Tinha toda uma facilidade de uma estrutura mínima de uma casa, embora a casa também era muito, muito simples. Meus avós também muito simples. Mas aquilo me gerou, assim, um sentimento de tristeza profundo, porque eu estou perdendo a minha avó, mas, ao mesmo tempo, de uma esperança, uma felicidade. Foi até conflituoso, né? Assim, Conflituoso porque, poxa, eu estou sentando num vaso, né? Eu estou tendo Mas precisou minha avó morrer para isso acontecer. Isso é muito intimista, inclusive. Eu falo pouco sobre isso. Porque eu ficava conflitando dentro de mim, assim, eu estou muito triste, eu queria minha avó aqui, mas se ela não tivesse ido, eu estaria lá onde eu estou. E aí eu peguei e falei assim, olha, daqui então eu vou fazer o meu destino, né? Vou buscar trabalhar. E aí eu tentava de tudo. E aí aos 11 anos, mais ou menos, eu inventei vou vender picolé na rua, né? Vou lá fazer uma parceria com a sorveteria, ele me empresta uma caixa, um carrinho e vamos para a rua vender picolé. Mas eu sentia muita vergonha, era muito envergonhado. Então, era difícil, mas eu precisava de quê? Dinheiro. Sim. Eu preciso me libertar, entre aspas, da dependência do meu pai, olha como é que era a cabeça, de ter que ficar pedindo dinheiro para ele, porque era como um martírio, né? Pai, me dá 2 cruzeiros naquela época. E a pergunta vem de imediato. Para que você quer desses? Eu tô precisando, né? E aí você tinha que fazer uma explicação. Isso me irritava desde criança. E aí eu falei, vou vender picolé. E aí eu ficava vendendo picolé. Aí vendi, aí um tempo eu comecei a falar com os meus amigos de escola. A falar, olha, eu trabalho num comércio, eu sei fazer trabalho de banco. Sabia nada, nada. Mas eu ficava falando, eu sei fazer, hein? Se vocês pintar alguma coisa aí, me indica. Aí tinha um colega de escola que ele falou assim, rapaz, eu preciso tirar umas férias.
E tem um programa aqui que chama Guarda Mirim, que era uma parceria da prefeitura com o pessoal do judiciário, né, da cidade e tal, para tirar aquelas crianças mais carentes de rua, embora a gente nunca ficou na rua, mas aquelas crianças carentes também poderiam ir para esse programa, e esse programa alocava essas crianças, esses adolescentes, em comércios, para trabalhar meio período. Emprego, estágio, né? E aí a obrigação você tem que estar na escola e meio período um estágio, que é como se fosse um menor aprendiz de hoje, mais ou menos, Sim. mas naquela época muito local, cidade. Tinha até uniformezinho, todo mundo tinha que usar. E ele falou assim, eu tenho que tirar umas férias e eu não tenho quem faça. Você falou que sabe fazer, vamos lá para fazer. Primeira aí eu falei, oportunidade. pronto, agora eu tô... Criou oportunidade. Eu tô bem, só que tremendo por dentro, porque eu falei que eu sabia fazer e não sabia. Vai sustentar. E aí eu falei, vamos lá fazer a entrevista lá. Aí ele foi lá, me apresentou pro rapaz lá, coincidentemente, chamava Demerval Fante, lembro do Fante até hoje, me deu oportunidade. É o mesmo nome do meu pai, inclusive, né, Demerval. E a gente chamava ele de Zito lá. Aí o Zito falou assim, olha, você sabe fazer serviço de banco? Eu falei, sei. Você sabe tirar extrato? Eu falei, sei. Sabe usar aquelas maquininhas? Tava começando as máquinas. Sei. Então tá bom. Começa segunda-feira. Aí eu falei, beleza. Aperta aqui. Aí descendo as escadarias, era um órgão público da prefeitura isso. Descendo as escadarias, eu virei para esse meu colega e falei assim, aqui, agora você tem hoje à tarde, à noite, sábado e domingo para me ensinar tudo. Aí ele, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, você não vai pegar. Eu falei, juro para você que eu vou pegar. Você tem hoje, sábado e domingo para me ensinar a tirar tudo, fazer tudo. Senão tem dois problemas. Eu não tenho trabalho e você não tem suas férias. Olha, aí ele, não acredito. Inverteu o jogo ainda. Eu não acredito. Já era esperto, já era... Eu não acredito. Aí a gente foi pro banco. Pra ele te mostrar. Como é que tirava nas máquinas. Aí foi dando certo. Dali começou essa questão de trabalho, de fato. Porque eu me dediquei ao trabalho. Era a minha oportunidade para ir pro mercado e sair da roça. Meu pai, lógico, não gostou. Mas ali começou. E aí a gente ia fazendo trabalho para tesouraria da prefeitura. Levava documento para um departamento, levava documento para outro e fazia serviço bancário. Passou os 2 meses, que ele tirou 2 meses de férias, passou os 2 meses, ele ia retornar e eu ia sair. E aí o cara falou, fez uma proposta para mim, fica, mas em contrapartida ele queria demitir o rapaz. E aí eu falei que não aceitaria, porque eu vim pela mão dele, né? Então eu não aceitaria ficar. Ética, né? Já começou a ética lá atrás, viu? Eu não aceitaria. Cabeça, né? E aí ele falou, poxa, mas o serviço é tão bom. Eu falei, eu sei, mas tem que ser assim. Aí eu lembro que eles fizeram, como eu fazia um serviço para a tesouraria, mas também ajudava o pessoal da advocacia, ajudava o pessoal da contabilidade, que era um departamento, ficava todo mundo junto. Eles resolveram, falaram assim, fica aí, vamos fazer um serviço pra gente aí, uns de boy aí, né? Leva ali, compra aqui, que a gente vai te dar uma gorjeta no final do mês, quando todo mundo receber. E eu confesso, foi muito melhor que eu receber o salário. Dava mais. Nossa. Dava mais, porque você fazia favor para um favor mesmo, tipo assim, busca uma Coca-Cola para mim, leva esse documento para o prefeito, traz aquele documento e tal. E no final negócio dele foi esse. No final do mês dava muito mais. Qual era a idade, Denilson? Eu já estava com uns 12 já. Quando eu cheguei a sair, uns 12 anos. Criou um negócio dentro da prefeitura, ó, fazer favor. E aí, fazer favor. E nessa época. A veia do empreendedor já estava lá. Não, desde pequeno. Nessa época, meu tio, um tio que a gente nem se conversava muito por causa de coisas de família do passado, ele era vereador. Ele via essa movimentação para lá e para cá. Aí, passado mais um tempo, eu fiquei mais um tempinho lá, acho que com 13 anos, fiquei quase um ano lá. E aí, eu precisei sair. Trocou o prefeito mudou as regras, falou que criança não podia trabalhar dentro do ambiente da prefeitura, aí criou alguns empecilhos, aí foi ruim para mim e foi ruim para o outro rapaz. A gente teve que sair. Eu não tinha nada para fazer, fui para casa, meu pai falou assim, vai fazer nada não? Meu pai é um pouco desanimado, porque meu irmão também já tinha arrumado emprego fora, e eu falei assim, tem alguma coisa pra me fazer? Ele falou, tem uma roça de arroz lá na roça, que tá no meio do mato, que eu não vou pegar. Eu falei, você me dá metade? Dou, vai lá. Aí eu entrei, fui lá entrar cortando o arroz, já colhendo, porque meu pai já tinha plantado e tal. Fui colhendo. Eu lembro que eu cheguei assim, pensa, um garoto, e esse meu tio, que era vereador, tinha uma roça de arroz também do lado, e ele tava cheio de companheiro lá. Aí ele olhou, falou assim,
que esse menino tá pensando que tá fazendo? E eu tô indo, cortando. Aí no segundo dia, ele olhando, no terceiro dia ele olhando, no quarto dia, ele acabou a colheita dele. Ele chegou perto de mim, entrou cortando junto comigo, até foi uma surpresa. Eu falei, tio, o que você tá fazendo aqui? Porque ele não pisava na terra do meu pai, por causa de briga. Questões de família. Aí ele, não, meu filho, seu pai não tá aqui, seu pai abandonou a roça, vem cá, vou te ajudar. E tá, ele foi colhendo pra mim. Eu falei, tio, eu só ia te pedir a caixa, não precisava nem colher, eu queria só a caixa pra bater o arroz. Mas ali, na realidade, meu tio estava admirando o trabalho, na verdade, porque depois ele teve coragem, foi no meu pai e falar, ó, eu preciso levar seu menino para trabalhar comigo. Eu estou pensando em montar uma granja de frango. Eu preciso de gente para cuidar lá. E ele com 13, 14 anos vai cuidar. E aí meu pai, se ele quiser, que leve. E aí meu tio fez a minha proposta, olha, vamos lá trabalhar comigo. Aí ele levou. Aí era de madrugada, tinha que acordar cedo. E fui. Fiquei lá até os 16, 17 anos. E aí, para adiantar um pouco, fui cair num material de construção depois. E aí que pegou esse negócio da venda de novo. Porque no material de construção eu fui para ser chapa, carregar peso. Só que eu via as pessoas precisando de ajuda e eu não admitia ficar lá atrás olhando, tendo pessoas precisando de ajuda. Só que eu não sabia nomes, né? E venda de material de construção é técnico. Muito técnico. É muito técnico. Então eu não sabia nomes. Aí eu ficava atrapalhando a equipe, na realidade. Porque a pessoa perguntava assim, você tem um joelho de meia? E eu falei, caramba, o que é isso? Onde fica? E aí eu ficava atrapalhando todo mundo. Aí um gerente um dia me chamou e falou assim, olha, eu te contratei para você ser chapa, você tem que ficar lá atrás, não pode ficar aqui. Eu falei, mas tem gente precisando de ajuda aqui, cara. E ele, não, mas a partir de amanhã eu quero que você lá atrás. Visão de negócio, ó, e criar oportunidades. Exatamente. Ele estava observando Não é o negócio, meu não, sócio, não é à entendeu? toa. Não. Ele já estava observando o negócio e via Isso. qual que era a necessidade, a carência, né, em Isso. outras Exatamente. áreas. E interessante que ele criou a oportunidade na prefeitura aos 12 e ele criou a oportunidade de chapa para vendedor. Ou seja, não foi ninguém que deu. Isso é algo que eu admiro nele, né? Todas as histórias até agora, ele realmente criou. Então Isso você- é um empreendedor, né? Mesmo sem Então, para quem saber. está ouvindo, né, eu acho que é importante, às vezes você... eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Aqui ele contou 2 histórias onde ele criou a oportunidade. Mesmo empiricamente, ele não tinha todo um Jamais. conhecimento, mas... Mas além de criar oportunidade, que eu acho muito interessante para o empresário, né? Que o empresário, eu acho que além dele ter ideias, criar oportunidade, é ter resultado. Apresentar Sim. resultados com aquilo. Colocar em prática e apresentar Porque apresentar senão não se resultados. sustenta. Não se Senão sustenta, ele não teria chegado a exatamente. ser o gerente da loja que ele foi. Ele não teria Entendeu? sido visto, vamos lá, quando você resolveu, teve a coragem, né, de falar, não, eu faço serviço de banco, não sabia nada. Não, mas eu faço, foi lá, conversou, eu faço, aprendo rápido, aprendi, trabalhou muito bem, entregou resultado, tanto que eles queriam o quê? Manter Eficaz. você lá. Exatamente. Mas você teve ética. Exato. Com a terra também, você teve a iniciativa, Vamos foi lá. trabalhar. Seu tio viu, gostou do Gostou. resultado que estava tendo ali, né, do trabalho que você Da fazia. iniciativa, né? Eu falei assim, pô, um menino de 12, É, porque- 14 anos. Exato. Botar assim, tem essa iniciativa de encarar sozinho, o que ele não pode fazer lá na empresa? Coragem, iniciativa e entregar Legal, realmente o Isso resultado, aí, né? Em isso aí. todas as suas... Aí no material de construção, a gente evoluiu para vendedor, né? Mesmo com o gerente falou, não, você vai ser para lá. Mas os donos estavam vendo. Isso aí é outra coisa legal de a gente falar para quem está ouvindo. Sim. Porque assim, se você tem um negócio, abre o olho de dono. Porque para o gerente, eu estava atrapalhando e eu tinha que ir lá para trás ficar quieto. Mas para os donos, me chamaram Os donos viram um talento. Eu falei assim, ó, peraí, cara. Não, faz o seguinte, vai lá e troca seu uniforme, bota o uniforme de vendedor, que tu é vendedor. Chamou o melhor vendedor, falou assim, enquanto ele não souber tudo aí, você não descansa, ensina para ele. E aí, ele pegou um rapaz bom lá, me botou comigo e foi me ensinar o que é joelho, o que é isso, o que é aquilo, como é que vende piso, como é que vende tinta. E aí, o meu salário melhorou muito, porque salário de vendedor é muito melhor. Sim. E aí foi aonde eu falei assim, caramba, me encontrei. Meu negócio é venda mesmo. Já vendia lá atrás, na época do colégio, etc. Tal, mas me encontrei, é aqui. E para vender, você precisa estudar. Precisa Sim. estudar. Conhecer Por o exemplo, seu produto, né? Conhecer principalmente do seu produto, Do seu público. cliente, né? Quais são os desejos, quais são as tendências e principalmente do produto. E aí eu caí e mergulhei com esse negócio de estudar de material de construção. Como é que faz para vender piso? Qual o PI que é? Qual? Na parede qual coloca? E tinta, tem um monte. Tem acrílica, tem semibrilho, tem fosca, tem... Quais que combinam? O que faz? Aí você vai muito além. Aí isso
fiquei um tempo lá e me trouxe, né, a experiência de chegar à subgerência lá e vim ser gerente de uma loja aqui em Vitória, porque foi isso que me trouxe para cá. E aí eu vim para Vitória ser gerente aqui de uma loja em Taparica. Ela já não existe mais hoje. E ali que eu comecei a fazer tudo. Aí, realmente, gerente, você vê tudo. Você compra, você negocia, você trabalha toda aquela questão antiga de marketing, que não tinha essas palavras de marketing, mas ação de vendas, né? E ali eu conheci vários representantes comerciais. Né? Vários representantes comerciais. E não tem aquele negócio assim, daqui eu cheguei, eu preciso mais. Sim. E eu A queria insatisfação estudar. do empreendedor. Por exemplo, Ele sempre quer mais. queria fazer direito na faculdade, precisava viabilizar isso, e principalmente dinheiro. E aí eu fui tentando, e o financeiro não vinha, eu falei, preciso de mais. Aí foi quando eu decidi, falei, vou ser vendedor externo. Né? Eu vou pegar uma pasta, não tem isso? Você estava como gerente. Exato. Mas era muito pequeno o material de construção. Falei assim, eu vou ser vendedor externo. Fiz uma proposta para o patrão, não cumpriu a proposta. E aí eu comecei a ligar para um, para outro, para um, para outro. E um indica aqui, um indica ali, até que eu caí numa empresa, né? Foi onde a gente se conheceu. Mas eu caí numa empresa pela mão de um gerente dessa empresa que me contratou. A princípio eu estava indo lá porque essa empresa também tem representações de material de construção e era meu ramo e eu entendia tudo. Chegou lá na entrevista que eu fui perceber que não era para material de construção. Era para varejo alimentar. Ou seja, supermercados. Outro mundo totalmente. Aí eu falei, meu Deus, perdi meu tempo, né? E o cara até falou, não, vou te indicar para um colega, eu não sei se ele está precisando de material de construção, mas para mim é varejo alimentar. E aí eu já ia saindo cabisbaixo, ele voltou lá e me chamou, ei, peraí, vem cá, eu gostei muito de você. Você topa um desafio? Eu falei, ô moça, minha vida é desafio. Vamos lá. Ele, vem pro varejo alimentar, o varejo que nós hoje estamos trabalhando. E eu falei, tá, se me ensinar, eu vou rapidinho. Aí ele, eu te ensino, vem. E aí começou a minha jornada nessa empresa. Uma empresa muito grande aqui no Brasil, até na América Latina. E fui entrar como vendedor de bater em supermercados e olha meu produto e tentar vender, fazer uma carteira e evoluir com isso. Fui lá que nessa empresa que o Valdo já estava nessa empresa, em outro setor, ele vai contar daqui a pouco, na qual a gente se conheceu. E aí evoluiu. E nisso a gente foi fazendo carreira lá dentro, né? Até chegar numa empresa de fazer um processo seletivo, passar por esse processo seletivo, ser um supervisor de área aqui dentro do Espírito Santo, de uma rede de supermercados. Na época, peguei com 29 lojas. Na hora que eu saí, já tinha 54. Mas a gente cresceu bem no estado. Lógico, não sozinho, tinha uma equipe com a gente. Mas eu cheguei a ser supervisor dessa rede de supermercados. Supervisor de ir na loja, trabalhar com consultoria, orientação. E aí, dentro dessa mesma empresa, ou seja, de vendas, foi para uma supervisão até chegar consultor. E aí, depois de um tempo, lá, acho que fiquei 7 anos, se não tiver memória falha, 7 anos como supervisor, veio essa oportunidade de empreender junto com o Valder. Né? E ele vai complementar a história dele, aí ele vai falar o que aconteceu, como que a gente fez isso. Legal. E aí a gente está aqui hoje, consultores de varejo. Que história incrível. É bom demais a gente conhecer a história das pessoas. Né? A gente eu não faz amo. ideia, né? Eu começo uma apresentação toda apresentação para vender um projeto. Sim. A primeira coisa que eu na conversa é perguntar o nome e dizer assim, como é que é a sua história? Como é que você chegou até aqui? Todo mundo gosta de contar a história dele, né? Com certeza. E conhecendo a história, você acaba... conectando, né? Isso, Entendendo ali. as emoções, né, e tal. Sim. Isso é muito legal. E a sua história, Valder? Fala pra gente. Então, eu também vim do interior, né? Como o Denilson, lá do interiorzinho mesmo, lá daquela luzinha de gerador lá na roça, cuidando do boizinho dos pais. Mas o meu pai, aos ali 13 anos, né? Eu tive que me virar. Meu pai não é que ele não... Meu pai era um homem simples, da roça, está vivo até hoje, graças a Deus, estava na casa dele essa semana. Mas ele, na visão dele, o filho tinha que virar homem logo aos 13 anos, 14 anos, já tinha que dar conta da sua vida. Então eu podia morar na casa dele, comer de tudo que tivesse lá, mas se eu quisesse comprar um tênis, um lanchar, era eu que tinha que me virar. Sim. Então eu
vendia leite, eu vendia palmito, tirava palmito na roça e ia vender na cidade. Aí eu tive que dar Dando meu seu jeito. jeito. Se tivesse alguém batendo laje, né, eu ia lá Oferecia para trabalhar junto. Carrego, 13, 14 anos, baldinho Mas me virava. Então, às vezes, você tem que criar suas oportunidades. Né? Eu sempre vou usar essa frase. Quem quer empreender tem que criar oportunidades. Eu ia lá bater na porta, lá e dizer assim, você está precisando de um cara para carregar massa? Né? Ah, não tem nada para fazer. Lá na roça tem palmito. O pessoal gosta de comer palmito. Então, eu vou vender palmito. Você tem que dar um jeito. Quem quer empreender tem que procurar uma solução, né? Por isso que você se deu tão bem com o Legal. Denilson, Não, né? vou contar a história. Gosto tanto dessa história dele, Não, né? e é incrível que são polos totalmente diferentes. O norte e o sul. Norte e o sul. Ele é do norte, eu sou do sul. E quando está escrito, está escrito. Mas quando Deus tem seus planos, né? Então, eu fiquei com meu pai lá na roça, né? Até os 16 anos. Eu fui trabalhar numa pequena loja Na época era controlar estoque manual, né? Não sei se vocês lembram, né? Se vocês já viveram essa época. Era uma fichinha, né? Entrou um fogão bege, saiu um marrom, tudo anotadinho. Nossa. Só que eu queria ganhar mais e o meu patrão não queria pagar. Eu ganhava menos de meio salário mínimo. Não. Tipo assim, uns 40%. Eu queria que ele chegasse ao meio. E eu, com 3 meses, eu fiz uma reunião com ele. Ele disse assim, olha, eu quero ganhar pelo menos meio salário. E ele disse assim, não tem como te pagar, não. Aí eu fui embora, sabe, 16 anos, né, cheio de... Eu nunca mais volto amanhã, não volto lá mais. Esse cara é insensível. Aquela coisa que todo mundo faz do empresário, né? Sim. Esse cara é um insensível, esse cara não pode nem aumentar de 40% para 50% do salário. Só que no caminho, no metade do caminho para frente, Deus começou a colocar no meu coração o seguinte: mas se ele for lá no campinho que eu jogo bola e falar que paga esses 40% do salário, meu amigo fulano vem, o meu amigo fulano vem, e vai ficar só eu jogando bola lá. Naquela época. Então, para que ele vai pagar mais? Se ele tem 10 pessoas, 10 meninos aqui na cidade que fazem o que eu faço. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que valer tanto que esse cara vai ficar com medo de me perder. Quando foi no outro dia de manhã, Daniel, eu acordei e fui feliz trabalhar. Esse cara vai ver o quanto eu sou bom. Porque ele ficava na matriz, né? E eu ficava na filial. Além de fazer as anotações, eu comecei a vender. Eu fui lá aprender como é que vende, pá. Daí a pouco as pessoas queriam comprar com o menino, né? Porque eu era o menino. É o menino da loja. Cadê aquele menino? Eu quero comprar com o menino. Aí os pedidos eram manuais, né? Eram num bloco. E um dia meu patrão chegou, lembra que ele não quis me dar o meio salário? Sim, eu amo. Aí eu cheguei e disse assim, olha, vem aqui. Essa venda é minha, essa aqui não. É da fulana. Essa é minha, essa é minha, essa é minha. Eu já estava vendendo sozinho mais de 60% da venda da loja. Só que ele não sabia porque ele ficava na matriz. E eu disse assim, agora eu quero conversar sobre ganho com você. E ele disse, não, então a partir de agora você vai ter comissão e tal, e tal. E eu fiquei lá até os 19, gerenciei essa filial, né? Eu era o gerente. E o dia que eu saí, ele não podia cobrir a proposta. Mas lembra que eu era dispensável quando eu ganhava menos de meio salário? Sim. Agora eu já ganhava ali meus 6, 7 salários. Olha a E diferença. o dia que eu pedi conta, ele disse para mim assim, cara, eu não posso te pagar mais. Mas eu vou deixar sua carteira assinada 6 meses. Vai lá, tenta o que você quer tentar. Se não der certo, você já está garantido aqui. Aí eu fiquei pensando, né? Quando eu... menos de meio salário, você não quer pagar. Agora, ganhando 6, 7, você não quer me dispensar. Exato. Então, na verdade, não foi ele que mudou. Eu mudei. Exato. Então, isso aqui é uma coisa que todo empreendedor, eu sempre comento... Não é só né, empreendedor, né? Não é só empreendedor. Todo profissional. Todo profissional tem que pensar nisso. Você tem que merecer. Você tem que fazer falta no negócio de alguém. Porque senão você não vai fazer diferença no seu. Se você não faz falta no negócio de alguém, não pense em empreender. Verdade. Porque se você não faz falta lá, você não será nada aqui. Então, isso é algo que eu acho que tem que fazer diferença. Tem. Inclusive, nos meus treinamentos, eu sempre falo isso que o Walter está falando, o seguinte: o que me garante amanhã você ser um empreendedor e eu comprar com você, se quando você era funcionário, eu ia lá comprar com o seu patrão e você me atendia, e me atendia como se não fosse o dono. Me atendia com desdenho, dono, né? Como se não pensasse na empresa ou se desdenhasse do cliente. O que vai me fazer comprar de você agora só porque você é o CNPJ? Só porque você agora resolveu empreender? Não é assim.
Isso aqui é fantástico. Então, eu ali, aos 19 anos, né, eu saí, agora eu não quero mais ficar dentro de abrir 8 horas, fechar 6 horas. Não, agora eu quero... E aí eu fui ser vendedor, fui trabalhar nessa empresa que ele comentou. Lá nós nos conhecemos. E lá eu tive a oportunidade de me tornar supervisor, gerente de operações. Então eu fui gerente nacional dessa empresa. Trabalhei todo o Centro-Oeste, todo o Norte, parte do Nordeste. Então eu tive a oportunidade de conhecer o mercado lá do centro de São Paulo até o mercado lá em Taquatiara, na beira do Amazonas. Até lá no Amapá, lá em Rondônia, Belém, Mato Grosso. Ou seja, eu conheço o Brasil, assim, eu vou falar aqui 60% eu conheço de carro, rodando, visitando, de avião para cá, para lá, pegando barco, entrando no Rio Amazonas. Então, assim, foi uma experiência para a minha vida profissional muito grande. E isso nos deu bagagem, graças a Deus, para que depois de 18 anos nessa empresa, 18 anos, nós pudéssemos sair para empreender no nosso negócio. E isso daí que eu queria saber, em que momento que vocês identificaram, olha, agora a gente pode unir as nossas habilidades, a nossa bagagem, a nossa técnica, para poder ser dono do nosso negócio. Quando eu eu saí dessa empresa, eu era um executivo muito bem remunerado, tinha melhores hotéis do país, restaurantes. Eu tinha uma vida confortável nessa empresa. Eu estava numa posição muito boa, que muitos sonham em chegar. Sim. Quando eu falava para alguém que eu ia empreender, eles ficavam rindo. Falei, cara, você é um executivo de uma das maiores empresas do país no ramo. Você faz sua agenda, você viaja o Brasil inteiro, melhores hotéis, restaurantes. Para que você vai empreender? Aquele trocar o certo pelo duvidoso, né? Ainda mais mas quem tem... Primeiro é Deus no nosso coração, no colocar esse sentimento, né? Sim. Essa vontade. E eu disse, não, eu quero empreender. Eu senti de Deus, eu tenho esse direcionamento de Deus, eu vou empreender. E eu queria transferir também aquilo que eu conheci. Porque como eu vivi nesses mercados pequenos, grandes, São Paulo, Amazonas, nós fomos conhecendo, adquirindo uma bagagem. Sim. E eu percebi que eu podia ajudar muito mais os empresários do que eu estava ajudando. Mas eu tinha que ter minha própria empresa. E foi aí que eu saí, né? E aí eu fui empreender, fui montar meu negócio. Mas antes de montar meu negócio, 2 anos antes, eu já sabia que eu ia empreender. Então eu fiquei estudando como. Isso é outra coisa para quem quer empreender. Não saia dando tiro de qualquer jeito. Você tem que estudar o negócio. Você tem que ter certeza, você tem que ter um modelo de negócio. Então eu criei esse modelo durante 2 anos. E eu já sabia. O dia que eu precisava de um sócio, ele não sabia, não. Você sabia. Mas 2 anos antes, na verdade, uns 4 anos antes, eu já sabia. O dia que eu for ter um sócio, vai ser o Denilson. E ele nunca soube disso, eu nunca falei isso para ele. Tanto que eu saí, fiquei 1 ano e meio sozinho, 2 anos, não lembro agora. 1 ano, mais ou menos. Fiquei sozinho, tinha um outro consultor, claro, mas não era meu sócio. E aí, num certo momento, eu chamei o Denilson, ou seja, 2 anos antes, com mais 1 ano de negócio, são 3 anos. Que ele não sabia que seria meu sócio, mas eu sabia. Olha. E eu sentei com ele e disse, Denilson, eu tenho uma proposta para te fazer. E aí ele veio, né, Denilson, trabalhar com, né, unir forças, né, para criar a empresa que nós criamos, que é a Só Varejo, que é uma empresa que atua no ramo de gestão empresarial, planejamento estratégico, treinamento de equipe, planejamento tributário. Ou seja, tudo que o mercado, tudo que a indústria... Na verdade, 90% dos nossos clientes é do varejo alimentar. Não que não tenhamos outros clientes. Nós temos indústrias, distribuidoras, tem um portfólio. Posto de gasolina. Mas 90% dos nossos clientes é o varejo. É o varejo alimentar. Varejo alimentar. Eu achava que era mais específico mesmo, que era varejo alimentar apenas. 90% dos nossos clientes são. A maioria, né? Mas não só. E uma coisa interessante que eu comentei que eu fiquei 2 anos me preparando, né, para empreender. E já sabendo quem seria meu sócio. Eu fiz um curso há poucos dias em São Paulo e uma das alunas do curso, que eu fiz também, ela era aluno como eu, desse mentor, desse curso, ela fez uma pergunta numa roda de amigos lá. Ela disse assim, olha, eu sou excelente
no administrativo. O administrativo da minha empresa não roda sem mim, eu faço tudo e tal, e eu quero sair para montar uma empresa de consultoria na área administrativa, organizar o administrativo das empresas. E eu queria saber se alguém tem um conselho para me dar. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Você pode sair 15 dias do administrativo da sua empresa? Não, se eu sair vira um caos. Então, se você não formou nem o administrativo de onde você está trabalhando, como é que você vai formar administrativo em outras empresas? Exatamente. Empreenda primeiro aonde você está. Crie o melhor administrativo para o seu patrão, a ponto de você ser dispensável. Aí é sinal de que você fez. Só que ninguém que é fundamental é dispensável, tal. Mas, cara, faça a sua equipe rodar 30 dias sem você estar lá. Aí você está preparado. Pode sair, você vai montar 10 empresas, 20, quanto você quiser. Agora, se você não fez isso na sua, que você está há 10 anos, você vai sair para empreender, fazendo na empresa dos outros. Então, acho que empreender dá muito errado, porque às vezes as pessoas também não planejam. É só um sonho. Sim. Não tem um planejamento muito claro. Um processo estabelecido para isso, né? Um caminho a ser percorrido. Claro que vai ter desafios muito diariamente, né? Empreendedor, empresários, a gente tem muitos porque desafios. você vai moldando também, mas o modelo, a coluna vertebral, você tem que ter. Ela existe. Exato. E esse negócio que o Walder falou é interessante porque eu sempre falo nos meus treinamentos o seguinte, sobre negócios ou empreendimento, né? Você tem que saber duas coisas. O que fazer, né? Basicamente é o seguinte, eu preciso entender de negócios, e isso muita gente entende, de negócios. Uhum. Mas você tem que entender do negócio, que é o que ele está falando. Eu preciso entender do negócio. Vai dar certo. Se você sabe de negócios e sabe do negócio, nossa, não tem chance de dar errado. Não tem chance de dar errado. Agora, tem muita gente que entende de negócios e quer empreender em qualquer área. Quero fazer qualquer coisa. E aí... E às vezes não também, ainda, as pessoas querem empreender para ganhar dinheiro. Isso. Não. Você tem que ter uma dor, você tem que descobrir uma dor no mercado. Solucionar essa Como dor. solucionar essa dor e depois ganhar dinheiro. Exato. Quando você inverte isso, dá errado. É porque empreender vai muito além de criar um CNPJ. Muito. Vai. Muito. E outra coisa que bateu muito forte ultimamente em mim, e aconteceu aqui, né, com a gente, mesmo sem estar descrito assim claramente, é que quando você sabe o que faz, ou o que você quer fazer, quando se une com quem já sabe fazer, vai muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito Foi mais o caso que aconteceu aqui. de vocês. Por exemplo, empreender sempre também passou pela minha cabeça. Mas quando veio o convite do Walder, nossa, eu cortei 5 anos da minha vida de caminho. Por quê? Porque ele já estava fazendo. Uhum. Já tinha um modelo testado. Tinha um modelo Eu testado. precisava de alguém com a competência complementar Somar, que ele tinha. né? Pra Exato. Que é outra somar. coisa numa parceria. Não, você tem que tirar, você não tem que tirar lá de baixo, você Não. tem que somar, né? Isso E aí. quando você busca um sócio, ele tem que ser complementar. Não é o dinheiro. Sim. O Denilson entrou na sociedade sem R$1. Eu podia ter vendido por Tinha um isso. valor expressivo. Sim. Mas eu não precisava, renda a minha empresa tinha. O que eu precisava era de um complemento de competência. Então, até isso tem que ser estudado. Sim. Né? Que hora que eu coloco um sócio na empresa? Depende. Você está precisando de capital, você está precisando de aporte, você está precisando de Capital mais intelectual. uma competência. Ok. Qual é a sua necessidade? Então, acho que isso é muito importante Muito. também na hora de definir. Meu filho fala que a nossa parceria é de Deus, ele fala. Porque é de Deus esse negócio. Pela porque, história, sim. Até eu também enxergo porque assim. nós nunca tivemos uma discussão. É? Nunca. De boa. Não quer dizer que nós concordemos em tudo. Sim. Não. Longe disso, né, Danilo? Longe. Tem hora, tem momentos... Mas sabe o que flui assim automático? Meu filho fala assim, pai, você olha para o Denilson, ele já te entendeu. Ele muda até a conversa na reunião. O Denilson olha para você, você já entendeu, muda até o jeito de falar. Ó, ele é muito perceptível. Então, a parceria está dando muito certo, né? Porque nós somos complementares. São complementares, exatamente. Do que vocês falaram, claro que a gente tira vários ensinamentos, né? São aulas que a gente está tendo em poucos minutos aqui, e aulas de como empreender, do como é importante você enxergar isso dentro de você, independente de qual que é o seu cargo. Sim. Se no seu crachá está como Sim. dono ou está como funcionário, isso é necessário, né? Você tem uma visão além.
porque mostra essa veia realmente empreendedor. Mas um outro ponto que você já comentou algumas vezes, Valder, que eu achei importante, é o conhecimento. Sim. Você falou, tem uma bagagem gigantesca, né? Se você quisesse manter onde você estava, poderia, estava tudo muito bem. Onde muita gente queria estar, né? Sim. Tinha rodado vários lugares aí Sim. do Brasil, inclusive, mas ainda hoje, ainda assim, hoje vocês estão em 7 estados, né? Sim. 7 estados. E já estão criando coisas Continua novas. estudando, buscando conhecimento para poder se atualizar e entregar mais, né? Cada vez mais. Nós temos curso contratado o ano todo. Graças a Deus, nossa empresa está no auge. Ou seja, nós estamos vendo um E momento nós somos alunos ainda. difícil de São ter alunos. agenda, mas temos curso até dezembro já contratados. Ou seja, tem pessoas que se acomodam. E o acomodar, você fica para trás. Se você parar, você já ficou para trás. Porque alguém está indo na sua frente. O espírito de aprendiz, ele é constante, ele é eterno, né? Eterno. Porque ainda mais no mundo que a gente está hoje. Se traz a questão de digital, que muda e traz muito mais informação a todo momento, se a gente parar, perdeu. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, mas vale a pena? Você foi para São Paulo, ficou 4 dias num curso? Eu falei assim, olha, os 4 dias, o primeiro dia, as 3 primeiras horas, eu já podia ter vindo embora que pagou o investimento. As 3 primeiras horas daquele... Sim. Todo o restante, né, foi extra. E às vezes é igual livro. Não sei se... Né, você lê um livro de 200 páginas e às vezes você guarda 5. Mas teve uma frase ali que mudou a sua vida. Foi Essa chave. fundamental. Ó, eu tenho um livro que eu gosto muito, até indiquei ele essa semana para um cliente meu, é o Líder Coach, né? Esqueci o nome do autor agora, vocês me perdoem, mas o A Líder gente Coach. procura, dá um Google. Cara, é fantástico você entender os 3 tipos de profissionais que você tem dentro da sua empresa. Você que empreende, existem 3 tipos, e ali deixa muito claro cada um deles. Todo cliente que eu tiro as 2 páginas do livro todo e sento com o empresário, ele muda a visão dele quanto à equipe dele. Então dá um spoiler pra gente, quais são os 3 tipos, já Tá. aproveitando. Quem conhece o livro, né, ou quem irá ler o livro, ele fala do desistente. Toda equipe é composta, imagina que você tenha 10 colaboradores. Sim. E existe o desistente. O que é o desistente? Cara, é o cara que vai chegar atrasado, o pneu da moto vai furar. Ele é desistente na vida, as coisas, entendeu? Não andam. Uhum. Ele tem desculpa para tudo. Uhum. Esse é o desistente. Né? O campista, que é aquele cara que, se as coisas estiverem dentro de um campo normal, né, tudo certinho, o campista vai. Você combina o jogo e ele segue. Agora, existe o alpinista. Né? O alpinista é aquele que nem você viu o caminho, mas ele acha. Entendeu? Denilson, Denilson é empreendedor. um alpinista. A história dele, do alpinista. Ele acha o caminho. Você olha uma pedra, cara, você não vê o caminho, mas o alpinista acha. Então, eu recomendo. Quem não conhece o livro... Esse aqui? Esse Nossa aí, produtora Cássia, maravilhosa. Obrigado, cara. Já Qual é o nome pesquisou. do autor? Porque eu fiquei José devendo, né? Roberto Marques. Aí, ó, legal. José Roberto bom. Marques, galera. Então, esse livro ele vai deixar Já muito tá aqui claro pra para quem todo sabe. empreendedor, porque às vezes você contrata 10 pessoas, e você quer que as 10 pessoas performem. Você tem 10, você vai ter o desistente, o campista. Qual é a dificuldade? É achar o campista. E o livro diz que 70% é o alpinista, que é o Alpinista difícil. é dificuldade, sim. O livro diz que 70% dos colaboradores, aí eu estou dizendo que 70% de todos que estão nos ouvindo são campistas. São campistas. Só faz É o que mediano combinou. ali. É o mediano. Você combinou, ele faz aquilo que você combinou. Ele não faz nada diferente. É só aquilo que você combinou. Vou dar um exemplo para você. Posso dar um exemplo prático? Pode, por favor. Eu fiz um treinamento com uma profissional de hortifruti. Hortifruti, frutas. Sim, sim. E eu disse assim, olha, tá vendo essa banana podre aqui? Tem que tirar, porque ela não vende e fica enfeiando aqui a banca. Tá vendo essa batata aqui? Ela não vai vender, ela tá podre. Tá murcho, Você tem que tá tirar. esquisito. Ó, esse pimentão já murchou, tem que tirar, porque além de não vender, fica enfeiando a banca. Ela aprendeu. No outro dia estava tudo lindo. Só que passado uma semana eu voltei lá. Aí quando eu vou lá nos descartes, né? Tá lá uma sacola cheia de maracujá. Aí eu disse assim, mas por que você jogou esse maracujá fora? Porque ele estava... Não, ele está tudo enrugado, feio. E tudo que tiver feio, o senhor mandou tirar da banca. Aí eu parei,
Ela não tá errada. Ela tá certa. Errado fui eu que não expliquei. Porque não sei se vocês sabem, o maracujá bom é um bucho. Mas olha só, a culpa não é dela. Você entendeu? Ela foi. O que eu disse pra ela? Se tiver feio, tira da gôndola. Aí eu tive que voltar ela de novo. Então vem cá. Tá vendo a batata? Você joga fora, isso é feio. Agora, quando chegar no maracujá, esse não. Esse é o único. Essa é a exceção se da tiver regra. feio. Essa é a exceção da regra, ótimo. Então, o que esse exemplo traz para nós, cara? Que o campista é... E outra coisa, é uma excelente profissional, tá? Ela é uma pessoa de confiança minha lá no setor. Só que eu não posso esperar mais, entendeu? Sim, entendi Porque isso perfeitamente. aqui, por quê? Porque é campista. Ela vai fazer aquilo que você desenhou. Se o campo estiver reto, ela vai sem problema. Se tiver uma ondulaçãozinha, você vai ter que ir lá, ajudar. Maracujá. Aí você transporta ela. Sim. Ela vai seguir de novo. Pega na mãozinha e vai dar tudo certo. E o livro diz o seguinte, o desistente você tem que demitir. Aquele Sim. que não dá certo, cara, que tem desculpa. Sabe aquele que você não confia? Você diz assim, eu tenho que abrir a empresa amanhã. Aí você tem 10 funcionários. Qual que você não entregaria a chave para abrir? Esse você pode mandar embora. Porque ele é desistente. Ele é desistente, as coisas... Tudo dá errado. Ele arruma uma desculpa para dar errado. Esses 3 perfis que você está falando, Valdo, desculpa te interromper, lembra muito de um podcast que eu estava ouvindo do Caio Carneiro, inclusive, com o dono da revista The News. E eles estavam falando desses 3 perfis com Legal. outros nomes, que no caso um profissional de baixo desempenho, um profissional ruim, né? Com o profissional de alto perfil e o mediano. Isso O aí. mediano é o exemplo, né? O campista. E que é o campista, que é do maracujá. 70%. E é quem você tem que tomar cuidado também, porque ele acaba passando despercebido, muitas vezes, porque ele faz o que você manda, o que você orienta, o que você ensina, da forma ali que você ensinou como maracujá, que foi um exemplo, assim, sensacional. Ele faz. Só que, se você não estiver atento ao que ele faz e como ele faz, ele pode deixar a sua empresa, ó. É por isso que essas pessoas, e dentro de empresas, precisam de gerentes. O gerente é o gerenciamento da pessoa. Porque se essa pessoa não tiver uma direção, ou seja, se o líder, né, não apontar uma direção para ela, ela fica rodando em círculos. Ele não pode que ela ter, é ruim. Não que ela é ruim. É o que o Valdo falou. Não é que essa pessoa é ruim. Ela pessoa precisa competente. de um direcionamento. Só que ela precisa de um direcionamento. Ó, vai para cá, vem para lá. É o que ele fez. Ó, eu te direcionei. Ela fez exatamente o que ela entendeu. Aí ele percebeu, opa, passei uma informação que não foi tão clara. Eu preciso clarificar isso para ela. Chamou ela, fez um novo treinamento e direcionou novamente. Então, isso aí, a gente não tem nem que discutir, não tem que ficar com raiva, chateado. É papel de líder. O líder tem que olhar a sua equipe e falar quem está precisando de direcionamento. E dar esse direcionamento. Agora, identificar o perfil. Exatamente. É fundamental. Agora, onde que nós erramos? É quando contratam uma pessoa dessa para cargo de liderança. Exatamente. Ó, ela tem o lugar dela na empresa. Ela, inclusive, é necessária. Porque imagina você ter 10 pessoas e os 10 serem alpinistas. Não vai ficar um com você. Não vai. Porque o alpinista tem uma característica. O alpinista, ele fica pouco tempo com você, ou ele fica muito tempo se ele estiver crescendo. Sim. É o meu caso. Exatamente. Eu fiquei lá 18 anos porque eu comecei como vendedor, cheguei a gerente regional. Sim. Chegou uma hora que eu fui buscar outros. Então, o alpinista, ele está sempre querendo subir. Exatamente. Entendeu? Então, uma empresa com 10 funcionários não pode ter 10 alpinistas. Primeiro que você não vai achar no mercado, tá? É uma raridade, né? E quando acha, segura. Entendeu? Exato. Para você que empreende, quando você encontra um alpinista, você que está empreendendo, descobriu um alpinista, segura ele. Vou dar um exemplo de um alpinista. Posso dar rapidinho? Pode. Eu tenho um cliente que ele contratou um menino que mexia com internet para os outros. Você instala a internet. Ganhava lá seus 2, 3 mil, mais ou menos. E o cara é bom. E ele colocou trabalhar na loja com ele. Eu disse assim, esse cara é bom, esse cara é diferenciado, esse cara vai longe. Vai mesmo, vai. Conclusão, montou uma loja e colocou esse cara. Esse cara pagou a loja para ele. Ó, todo o investimento foi pago. Com trabalho. Aí ele disse assim, com trabalho, o cara trabalhando. Aí ele falou, então você vai ser meu sócio. Você vai ter 30%. Mas não é ele que deu os 30%. É o rapaz que pagou 100% para ele. E Vocês estão entendendo? conquistou os 30%. E aí agora é 30%. Só que dessa forma,
ele já tem 4 CNPJs. Ele já pagou os 4 para o investidor. Nossa. Ele só precisava de uma oportunidade. Sim. O cara injetou o dinheiro, tal, deu E conhecimento. ele performou super bem. O menino da informática. Hoje, o carro dele custa quase 400 mil, mora numa mansão na cidade, tá rico, isso em 8 anos. Nossa. Entendeu? E aí você diz assim, mas o cara, ele é um alpinista. E quando você descobre um cara desse, e aí você que é empreendedor, quando você descobre um cara desse, você tem que trazer ele para junto de você, que é o que o cara fez. Exato. Então, se esse cara é diferenciado, eu vou confiar nele. Hoje o cara tem 4 empresas, as 4 já estão pagas, o dono só tem o resultado agora, e ele continua tocando as 4 empresas. E foi a oportunidade da vida dele. Eu queria saber agora de vocês. Me falem aí, não precisa identificar, né, claro, os alpinistas, campistas, enfim. Mas hoje vocês atendem 7 estados. Sim, Tem um time de consultores de excelência. sim. Como foi o preparo desse time, desses consultores? Porque vocês precisaram identificar esses perfis, Aí o trabalhar melhor- aí e o melhor poder de nós confiar o dois aqui é negócio o na mão Denilson. deles também, né? Esse é o cara do treinamento. Ele. Esse é o Fala cara- pra gente, Denilson. Esse é o cara que senta, entende, tem paciência. Como foi Lembra das competências complementares? Sim, é Esse essa é o parte cara. dele que ele domina. Preparar essa equipe para poder escalar o negócio de vocês. Então, assim, falar que é fácil, eu não posso falar que é fácil. Porque, assim, hoje no Brasil e no mundo, quanto mais técnico for uma profissão, quanto mais exigir conhecimento essa profissão, mais raro é no mercado. Então, o Valdo acabou de dar uma aula para a gente aqui em relação a como é um desistente, um campista e um alpinista. Então, assim, a gente precisa de pessoas de alta performance para que a gente possa. E a gente trabalha com uma particularidade que é consultoria. E consultoria em loco, ou seja, viajando para atender o cliente lá na mão. Uhum. Então, o primeiro passo para avaliação é comportamental, de fato. É comportamento. Se falar que eu vou avaliar competência em relação a saber fazer a tarefa, a gente vai ficar num patamar bem raso. Preciso do comportamento. Por quê? Porque eu preciso identificar, aí vem uma questão cultural, né? A cultura do Valdo bate com a minha cultura, a gente tem uma história parecida, os valores parecem, e aí a gente vai buscar pessoas com o mesmo propósito, com a mesma história, e não é tão fácil. Mas a primeira coisa que a gente avaliou é a questão cultural mesmo, e do que a pessoa gosta. Então, por exemplo, eu gosto de viajar e estar com o cliente, eu gosto de fazer diferença na vida do cliente, o Valdo também. Né? O Valdo acabou dizendo aqui no nosso bate-papo que ele falou assim, chegou uma hora que eu queria servir mais o empresário lá na ponta e eu já era um executivo, eu não conseguia servir. Porque eu tinha uma limitação de uma forma. de um modelo da empresa anterior, que era muito bom, mas era uma limitação. Sim. Eu queria mais. Então esse valor, esse princípio dele de servir também reina em mim. Então, assim, eu gosto de pegar meu carro, de ir num cliente e sentir que a minha visita valeu a pena lá, que alguma coisa realmente mudou. Então, a gente primeiro olha nos nossos consultores se ele gosta disso. Se ele gosta, se ele também tem esse valor de querer ir ao cliente e ter esse prazer de ter ajudado o cliente de uma certa forma. Então, sempre nossas avaliações é sobre essa vontade, esse comportamento. Porque a técnica, a gente treina. A gente consegue treinar. Então, muitos dos que estão com a gente hoje são treinados por mim ou pelo Valder. Né? E se Deus permitir, essa empresa tem planos de crescer, daqui a pouco essas pessoas são treinadores de outras pessoas. Então, tem que ser dessa forma. Eu penso assim, que quando você vai montar uma equipe, quando você vai montar cargos de liderança ou pessoas que vão fazer tarefas muito importantes, a primeira coisa é olhar o comportamento e se os valores batem. Bateu a técnica. Lembra que eu falei que eu estava feito, eu falei, não sei nada, mas me dá 3 dias, você tem 3 dias. Quando a pessoa quer, ela aprende qualquer coisa. Então, graças a Deus, a gente tem consultores que eu posso falar aqui que os consultores, eles têm uma vontade de fazer acontecer muito forte. Então, isso é muito importante. E uma coisa interessante que ele comentou, você não ensina ética, né? Você não ensina ética. Bem de bênção. Você não ensina os valores. Isso está em cada um. A pessoa pode até se transformar, mas não porque alguém ensinou. E nem a vontade de crescer também. Isso. Agora, a competência é treinável. Essa aí é desenvolvida. Então, nós já trabalhamos com consultores que nós iniciamos e vimos um talento e que, inclusive, estão muito bem no mercado.
porque nós vimos um talento quando elas estavam lá sem Aparo, aquele sim. início, e nós ajudamos essas pessoas no início, só que, peraí, vão sair fora, porque os valores não batem. E elas continuam, estão aí, estão muito bem, mas não queremos conosco, Com vocês. porque nós temos outros valores. Não estou dizendo que elas não têm os delas, Sim. são diferentes, Do de então vocês. que vivam caminhos diferentes. Claro. E o mercado tem espaço Tem para para todo todo mundo. mundo, para todo mundo. E aí isso acaba que a gente tem uma equipe que é bem parecida com a gente, que gosta de estar lá, gosta de viajar, a empolgação Mas é difícil igual. achar alpinista, tá? Mas é difícil. É, né? Difícil. Você busca Nós aí, estamos mas procurando. Essa semana nós viajamos quase 500 quilômetros aí atrás de um alpinista. Tá difícil. Aliás, deu resposta hoje, depois eu te conto. Olha. Isso aí. Tá difícil achar os alpinistas. Ó, pra você que é um alpinista, que se identifica com um alpinista, Aí. tem Isso. identificou uma conexão com o Valder e com o Denilson, já faz o Isso contato aí. com eles que vai ter aí, tá? Pra poder facilitar a Valder, Só né, que Valder? lembrando, Kétia, que não é eu me identificar com o alpinista. Eu tenho que ter os resultados de um alpinista. Claro, com certeza. É o exemplo que eu dei da menina que queria montar uma consultoria no setor administrativo. Não era Se você não indispensável o faz na negócio sua dela. empresa, se você não... Você não pode querer fazer na outra. Você tá correto. Então, assim, não adianta você achar que é um alpinista. Você tem que ter certeza. Você faz coisas que ninguém faz. Você acha caminho que ninguém achou, talvez você seja um alpinista. Boa. Agora, se você só faz aquilo que te treinaram, aquilo que te ensinaram, talvez você seja um campista e não sabe. Boa observação, tá correto. Agora uma questão, você falou também aí sobre a dor, né? De conhecer a dor, alguma dor do mercado, enfim. Vocês hoje atendem clientes de diferentes faturamentos, correto? Sim. Qual que é a faixa, mais ou menos? O mínimo, assim, média do menor para o maior? Entre média. 500 mil e 5 milhões mês. Esses são 90% dos nossos Faturamento clientes. de 500 mil 500 e 5 mil milhões aos mês. 5 milhões mês. Temos pontas que fogem disso, sim, mas o nicho, o nosso marco, tudo que nós fazemos é buscando esse perfil de cliente. Tem alguns que foram, né, que é normal, né? Faz parte, mas é isso que eu queria entender mesmo. Então, temos aí menores empreendedores e maiores falando do Sim. universo de vocês. Sim. As dores deles, porque vocês como consultores, né, atuam muito como consultoria, as dores deles são muito diferentes do menor para o maior? Ou existe uma dor em comum? Eu vou responder primeiro com o Denilson, depois ele vai complementar. Eu sempre digo o seguinte, as dores são as mesmas em estágios diferentes. Então, você pega um empresário, que às vezes ele é um empresário de faturamento muito interessante, e um pequeno. Você vai falar de fluxo de caixa. Os dois, às vezes, têm o mesmo problema. Não é porque o que fatura ali 500 mil, o outro fatura 5 milhões, que o daqui não tenha problema de caixa. Porque caixa é uma coisa, lucro é outra. Sim. Então, a sua empresa pode ser altamente lucrativa e você tem um problema de caixa. Né? E não saber entender isso, é um grande gargalo. Estou dando um exemplo. Então, às vezes, o cliente, por exemplo, pessoas, ela é um problema. Eu falo treinamento de equipe. É um problema para o pequeno empresário que tem 10, 20 funcionários, para aquele que tem 100. A dor é a mesma. O estágio pode ser diferente, o momento ali, o grau de dificuldade, mas as dores geralmente são as mesmas. Problema tributário. O pequeno tem, o grande tem. Esse dia eu fui numa empresa com faturamento altíssimo, né? Fatura aí 3 a 4 milhões mês. Mas uma redução tributária de 1 milhão no ano. É muita coisa, não é? Valder, mas esse cara não era bem assistido? Era bem assistido. Mas por melhor assistido que ele fosse, ainda tinha uma oportunidade de 1 milhão ano. Então, ou seja, mas o pequeno tinha uma oportunidade de 50. Mas já é muito Pra ela Tem também a é muito. da realidade financeira dele. Então, às vezes, os estágios, mas as dores geralmente são as mesmas, na minha mesmas. visão. É isso mesmo. E assim, a gente costuma dizer que também o que muda de um para o outro é o poder de resolução dos problemas e das dores. O pequeno é muito dificultoso. Por quê? Porque falta dinheiro de fato. É difícil você empreender ali, de colocar investimento para resolver certos problemas. O grande, ele tem o mesmo problema, só que ele já tem uma facilidade porque ele tem dinheiro, ele tem um recurso para poder empregar naquela resolução. Vou dar um exemplo de pessoas, como o Valder acabou de falar. Olha, todo mundo vai reclamar de funcionário. Gente, todo mundo vai reclamar de funcionário. Da padaria aqui da esquina
a lojinha de roupa, ao grande mercado. Todo mundo está com problema de pessoas. Isso não é aqui no Brasil. Isso é um reflexo mundial, uma cultura que está se desenhando aí de dificuldade. A diferença aí que é diferente. A diferença é que o seu João da esquina, que tem aquela mercearia com 10 funcionários, ele não tem condições de pegar uma pessoa e ficar em cima dela treinando tudo como ele quer, formatando. E se ele fizer isso, em 2, 3 meses que ela está bem treinada, vamos lá, eu levei 6 meses para treinar essa pessoa. No 8º mês, o grande vem e contrata essa pessoa do seu Antônio, do seu João. Uhum. Por quê? Porque o grande tem como pagar um pouco mais. E aí ele tira isso. Então, mas o grande também tem problema de pessoas. Se você for em grandes lojas, magazines aí, você vai ver que o atendimento já não é mais como 10 anos atrás. Sim. Já mudou muita coisa. E aí, esse grande tem uma vantagem em relação ao pequeno e médio. E é só nisso, porque a dor é a mesma. Estou com falta de gente. O outro também está com falta de gente. Só que não tem dinheiro para pagar um pouco mais, ou para pegar e fazer uma escola. Quantas empresas hoje aqui no mercado que estão criando escolas para que a gente possa treinar e capacitar a própria mão de obra? E tem muito empresário investindo e sabendo, esse funcionário vai ficar 2, 3 anos comigo e vai para o mercado. Mas esses 2, 3 anos é melhor do que 6 meses. Então, tem gente investindo. Então, o grande tem esse poder. Essa é a única diferença. Os problemas são os mesmos. Ótimo. A gente falando aqui de dor, né? Dor do empresário, dor de empreender, isso é impossível não comentar sobre a importância de ter outros empresários que vivem ou viveram ou talvez vão viver essas dores e que você possa fazer essa troca, né? Sim. Então, por isso que eu falo muito, gente, da Enjoy. A Enjoy é um espaço que a gente vai conseguir trazer essas dores e trazer solução, trazer conexões, né? Então, ter uma oportunidade de encontrar diversos empresários, empreendedores, têm seus negócios, cada um em um momento, mas que podem te ensinar e ali de uma forma, numa troca, a passar por determinado período, né? Por determinado Às vezes, problema. Um café de empresário, você sai com uma ideia fantástica, num café, conversando. Às vezes a gente participa de muitas reuniões, né, com empresários. Às vezes uma fala, o cara ganhei o dia. Entendeu? Exatamente. Então igual você falou do curso, importante. né? Que nas 3 primeiras horas você já Pronto. estava com aquilo pago. Já estava se a pago. gente for ver E quanto mais de network valor. você tiver, mais oportunidades vão ser geradas. Mal nunca vai fazer, né? E se isso aqui é um ambiente de network, de conexão, tá. Fantástico. Parabéns, O fantástico. conceito tá top. Que bom que vocês gostam, porque esse é o intuito da Auruncast. É trazer conexão de vários outros empresários que têm essa mesma mentalidade, essa cultura, né? Esses valores parecidos com os nossos. E a gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui. Agora... Prazer é todo nosso. Que bom. Agora uma coisa, e aí? Vocês já chegaram onde queriam? Querem mais? Como que é daqui para frente? O que vocês têm escalado? Que empresário sempre quer mais. Eu vou responder a pergunta que eu tenho uma filha e eu tenho uma sobrinha filha, que é como se fosse minha filha. E ela me fez uma pergunta: tio, quando é que o senhor vai parar, né? Quando é que o senhor vai reduzir um pouco o ritmo? Aí eu disse assim, o que nós mais ouvimos nas reuniões de empresários é uma frase que para mim é muito forte, quer dizer assim: vocês foram enviados por Deus. Olha, vocês salvaram o nosso negócio. Olha, isso é muito forte, isso vai além do dinheiro. Aí eu contei isso para minha filha, sobrinha, né? Disse assim: como é que eu escuto de um empresário que ele estava perdendo o negócio dele, que Deus nos enviou lá, e agora eu vou dizer que não vou mais trabalhar? Então não tem jeito de parar. Entendeu? Nós temos que continuar. Pelo contrário, Anderson. Estamos Nós acelerando. estamos com novos projetos. Essa semana tem um novo CNPJ saindo. Indo. Então, Olha, assim, que maravilha. se fôssemos olhar o nosso sonho, graças a Deus estaria realizado. Aquele sonho que nós... Lá atrás. De infância. Lá Só que atrás. Deus tem mais, né? E quando eu falo mais, não é só questão financeira. É realização, é ajudar mais pessoas, é ajudar mais empresários, é formar mais pessoas. Então, assim, não tem jeito de parar, não. Tem que continuar. O sonho lá de trás vocês já alcançaram, então. Graças a Deus. E tem um sonho lá para frente? Eu aprendi num curso que eu fiz com a Del Carne, que diz o seguinte: você tem que sonhar e ter meta.
Sonho é diferente de meta. Sim. Então, onde você está, o sonho e a meta. Então, eu tinha um sonho muito alto e uma meta X. A meta já tem alguns anos que nós chegamos, não. E agora, graças a Deus, estamos vivendo o sonho. Só que quando você chega no sonho, a sonho vira só a meta, vira a base. Você tem que ter meta e sonho de novo. Então, você é obrigado a sonhar mais alto. Porque o sonho agora virou a base. Sim. Então, eu tenho que ter meta e sonho. Que maravilha. Então, nós estamos cheios de metas e sonhos de novo, né, Danilo? Então, eu acho assim que, falar por mim, assim, eu sempre quero um pouco mais. Eu tive um princípio assim, que é como se fosse escalar montanha, igual o Waldo falou de alpinista. Sim. É tudo na vida, é um escalar montanha. Mas só tem um destino, o topo. E aí faz a pergunta, e se você chegar no topo, para onde você vai? E aí eu falo, se chegar no topo, só tem um destino, descer. Então todas as empresas, todo mundo tem isso na vida. Uma hora a gente vai morrer, tá? Então, quando que a gente vai morrer? Quando a gente começar a descer a montanha. Então eu oro para sempre Deus me dar montanhas para escalar. Porque quando eu estiver escalando, eu estou no caminho certo, eu estou subindo. E não é uma questão de financeiro, ambição, não é nada disso. É porque eu acho que é movimento, é vida. É vida, é tudo na vida. E é isso, assim, objetivos a gente tem. Eu tenho objetivos, posso abrir alguns, por exemplo. A gente está em 7 estados, eu quero estar em 14. Né? Eu sempre falo isso com o Waldo. Eu queria muito estar em 14 estados. Só por quê? Porque esse sentimento que ele fala assim, a gente quer ajudar empresários, só que a gente está ajudando empresários em 7 estados. E os outros? Muito bom. E os outros, né? E como é que chega lá? Então, assim, eu quero chegar em 14. E talvez quando eu chegar em 14, eu vou querer falar assim, eu quero ir para os 27. Né? Quero estar em toda a federação. Então, assim, é questão de você traçar os objetivos e as metas que ele falou. Então, hoje, por exemplo, o objetivo na minha mente é, vou chegar em 14. E qual é a meta? A meta é daqui 2, 3 meses, abriu o 8º. E daqui mais 4, 5 meses, próximo. A meta está mais abriu próxima. o 9º. E vamos ver até onde Deus nos permite. Entendeu? E quando eu chegar lá nos 14, vamos refazer. Aí virou piso. Tem que ter o sonho e Tem outra que meta. criar uma montanha certo. novamente para escalar. E continuando nessa escalação aí da montanha, estamos escalando a montanha, ok. Temos um quadro aqui que é muito importante falar, né? Que é o E aí tá seguro. Então, estamos escalando a montanha e como que a gente se prepara, se planeja, né? Como vocês se planejam para poder alcançar as metas, o sonho que vira depois a base, enfim, como a gente já comentou, mas como empresários que são preparados para momentos imprevistos que podem acontecer com qualquer um. Nós temos vou contar uma experiência. Por que eu tenho seguro de vida e todos que trabalham conosco têm um seguro? E por isso que a Prudential entrou na nossa vida. Por favor. Eu era recém-casado e o meu melhor amigo era um vendedor de uma empresa e um dia trabalhando, né, de moto, ele já era um pouquinho mais velho que eu, já era casado, tinha 2 filhos e eu tinha recém-casado. E ele sofreu um acidente de moto onde morreu 2 amigos meus, né? E o melhor amigo estava um deles, e ele deixou 2 filhinhos, né? 2 crianças, e eu a esposa, jovem ainda. E nós ficamos muito preocupados, eu fiquei muito preocupado. Só que aí, quando eu fui conversar com a esposa dele, ela disse assim, ele tem um seguro. Olha, isso lá, nos meus 20 anos, tá? Meus 21 anos. Ele tinha um seguro. E eu disse para ela assim, então vamos atrás disso aí. Aí eu fui ajudar ela a desembaraçar, eu e meu primo. Recebeu o seguro, né? E ela recebeu o seguro. Ela tem um prédiozinho hoje na cidade, né? Um prédio, um ponto comercial. Os filhos moram no prédio, né? No edifício dela. Ela mora. E ela tem o emprego dela. E o que eu achei interessante? Ela nunca mais se casou, ela era jovem ainda, mas ela não quis mais uma opção de vida dela, né? Ela pôde ter essa escolha de ficar sozinha, de criar os filhos sozinhos. É uma opção dela. Era uma mulher bonita, jovem, cheia de vida. Mas ela escolheu, entendeu? Cuidar dos filhos e levar a vida dela sozinha. Sim. Coisa que se o seguro de tive. vida não tivesse, ela talvez não pudesse ter feito essa escolha. Porque eles não tinham nem casa para morar, eles moravam nos fundos da casa do sogro. Uhum. E com isso
ela pôde ter o prédio dela, está lá até hoje, minha amiga até hoje, né, os filhos. E aquilo me despertou. Então, desde os 21 anos, né, eu sempre trabalhei com seguro, porque eu tenho uma família. Né, eu não posso ter imprevisto. Eu dei um padrão de vida, né, eu fui melhorando o padrão de vida, e eu não posso deixar agora a família desguarnecida. Então, isso foi um exemplo muito grande para mim. Então, onde eu trabalho, empresários, eu sempre aconselho você tem que deixar a sua família, em vida você tem que cuidar dela, mas você tem que pensar que imprevisto acontece. Meu amigo, muito jovem, aconteceu, e a esposa pôde optar por levar o estilo de vida que ela quis escolher, porque ele deixou ela bem assegurada com os filhos. Então, o Denilson, né, quando veio trabalhar comigo, né, há pouco tempo, Denilson, você vai fazer o seu seguro. Liga para o Prudêncio aqui, liga para minha amiga lá, meu outro consultor, você sabe, os outros consultores. Exato. E por quê? Imprevisto acontece. Nós não queremos que aconteça. Mas se acontecer, nós temos que ter responsabilidade com as pessoas que trabalham conosco. Então, por isso que o nosso time estão todos segurados aí com o Prudêncio. Tá certo, muito bom. E você, Denilson? É isso que o Valder falou, acho que ele resumiu muito bem. A gente tem que ter esse zelo, né, com as pessoas que ficam. Porque, querendo ou não, tá indo tudo bem, a gente falou até aqui de coisas boas, tá tudo certo, mas imprevisto acontece. E aí, todo esse sonho que a gente está vivendo pode desmoronar, né? Mas não pra gente, porque se acontecer alguma coisa comigo, com o Valder, a gente se foi. Mas e quem fica? Então, talvez os nossos sonhos podem desmoronar na cabeça de quem fica. E isso não é muito bom. Então, ter um seguro, estar assegurado, é importante para que quem fica possa ter pelo menos a possibilidade de resolver as coisas. E vai muito além, né, a ser disso. Também tem a parte prática do negócio. Nós estamos numa empresa na qual a gente viaja muito, né? A gente pega muito avião, a gente pega muita estrada, a gente viaja muito, tem muito risco. Se falar de uma pessoa que viaja e que anda dentro da cidade, que roda 100 km, ou no máximo aí, vou falar, acho que ninguém anda 100 km, a maioria anda 50 km para trabalhar. A gente roda 5 mil km por mês. Então, assim, o risco que eu, o Valder e todos os consultores que estão na empresa, na sua varejo, correm é muito maior do que qualquer um que está na... Não que o que roda assim com 50 km diário não tem que fazer. Lembra, o acidente pode ser ali. Então, assim, é muito importante ter essa segurança para todos nós. Nós temos como regra, né? O nosso time tem que estar assegurado. Isso aí. Nós temos que garantir que o nosso time tem uma boa remuneração, tem um bom padrão de vida, mas que se acontecer algo com eles, a família... Seria muito triste para nós olhar para uma família de um colaborador nosso, ou de um sócio, e falar assim, rapaz, a família... Não tem o que fazer por vocês. Então, é uma exigência, é um padrão nosso, de que todos têm que estar bem assessorados. Talvez até por esse trauma que eu vivenciei. É o que você leva para a sua empresa. E aí eu aprendi, né? Sim. Eu tomei aquilo como um aprendizado. Então, eu acredito que você, em vida, pode ser muito competente para cuidar da sua família. Mas você não sabe depois se você vier a faltar, ou se você tiver tempo, sei lá, numa condição que você não tenha mais como prover. Exatamente, E aí? Valdo, exatamente isso que eu ia comentar, porque o exemplo desse seu amigo que faleceu é um exemplo gigantesco. De amor, né? De amor, de cuidado e outra. Ele tão jovem, né? 20 Jovem. e poucos anos e ter essa mentalidade. Então, não é esperar lá na frente. Ele imaginava que isso pudesse acontecer? Não imaginava. Mas ele estava preparado para isso, né? A gente não tem domínio do minuto seguinte da nossa vida. O que a gente tem domínio é de se preparar para que algo aconteça. E no caso dele não foi nenhuma imprudência. Ele estava tudo certinho, tudo ok, um doido lá, entendeu? Veio em cima da moto dele. Ele estava... Quem visualizou, quem descreveu, né? Ele foi vítima. Sim. Mas e aí? Mas foi vítima. Aconteceu, não está Aconteceu. mais aqui. E a família? Exatamente. Então, uma palavra que você utilizou que, para mim, é importantíssima. Dentro do que a gente está comentando aqui e até mesmo para a visão do empresário, é você ter escolha. Isso. O seguro é você ter escolha. E a gente comenta aqui, no exemplo do seu amigo falecido, isso foi uma questão de morte, mas tem escolha e vida. A gente sabe que pode acontecer coisas em vida.
Você é o pilar financeiro da sua casa, você também, Denilson. Você gera toda a receita, mas se você não puder gerar, não é que você faleceu, mas se você não puder gerar mais, e aí? A sua esposa vai tocar o seu negócio? E quando fala de planejamento, eu brinco, Kétila, que não é... Eu não falo de seguro, eu falo que você tem que ter um planejamento da sua vida. Concordo. Por quê? É o seu carro, é a sua empresa. Nós temos clientes, por exemplo, Isso aí eu ia comentar que a agora. loja fogo. dele pegou fogo da parede na outra parede, da porta na parede. Nossa. Aí você... nós temos empresários que tinham seguro e que não tinham seguro. Os que tinham seguro estão tranquilos, estão bem, né? Claro que sofreram ali um trauma muito grande, mas X dias, né? Eles estavam erguendo o patrimônio de novo. Agora, temos empresários que até hoje estão lutando, entendeu? Tendo que se financiar em banco para reerguer um negócio que hoje está ficando muito mais caro para ele do que se ele tivesse feito um planejamento de segurança. É muito mais do que fazer um seguro. Planejamento financeiro. Você tem que né? ter um planejamento da sua vida, dos seus negócios. Exatamente. Porque imprevistos podem acontecer. Porque, recentemente, é até interessante, eu fui visitar um cliente e aconteceu um fato na loja dele, que foi até filmado na madrugada, né? O fato de um daqueles refrigeradores começar a pegar fogo. E filmado tudo, o sistema começou a pegar fogo lá no motor, subiu para cima, chegou na parede e, pela mão de Deus, se apagou sozinho. Mas chegou labaredas altíssimas, mas se apagou sozinho. Aí, ele falou, rapaz, eu corri lá e fiz o seguro. Eu falei com ele, mas e se você não tivesse tempo? Porque Deus apagou o fogo, mas podia ter pegado. Então, assim, qual que é o recado, né? Seja para empresário, quem está empreendendo, quem vai tocar a sua vida, qualquer coisa. Faça o planejamento que o Walter está falando, tenha seguro, se precaveja, porque depois do acontecido não tem mais tempo, não tem outra chance. Então você tem que ter um bom planejamento agora, visualizar lá à frente tudo que acontece. A gente pode viver 90, 100 anos, a gente pode morrer amanhã. Cuide do futuro. Eu gosto de contar a história, né, Kétia? Deixa eu te contar mais uma. Por favor. Meu filho está morando nos Estados Unidos, está passando um tempo, né? Ele é recém-casado também. E ele vem, inclusive, embora mês que vem. Passou 2 anos lá, né? Jovem, né? Gosta de viver novas experiências. E a esposa dele sofreu um acidente de carro lá. Ela bateu um carro, né? E ele tranquilo. Não, ela não machucou, graças a Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, o carro tem seguro, tá tudo certo. Isso foi agora, tem 45 dias. Aí rebocou o carro, me ligou, pai, ó, minha esposa bateu o carro, tá tudo bem com ela, não se machucou. O carro vai dar perca total, porque ela bateu num poste, o poste desceu no... Ainda bem que foi pra frente, né? Não, veio para cima do carro, mas não amassou a ponto de machucá-la. Mas o carro ficou todo danificado. Aí ele disse assim, tá tudo bem. Só que quando ele foi acionar o seguro dele era só para terceiro. Ele não leu as... Ou seja, quem vendeu para ele não tinha um compromisso com ele. Quis só bater uma meta e ele todo alegrinho que ia receber o... Não, pai, eu vou receber o carro, minha esposa não machucou, tá tudo certo. Aí ele me liga triste, pai, o senhor acredita que eles me enrolaram aqui? Me venderam o seguro, mas lá, né, eu não li as cláusulas, eu disse que eu queria um seguro completo, o cara não me explicou nada, eu também não me dei o tempo, né, me dei de... Mas o seguro não cobre o próprio veículo. Se ele for o causador, cobriria se fosse umas regras assim. Causasse com ele. Mas ele sendo o causador ou a esposa não cobriria. Como estava lá pequenininho, né? As letras miúdas, né? Então, a famosa letra miúda. Aí por isso também, por exemplo, eu tenho relacionamento com vários bancos, amigos, tenho inclusive pequenos seguros lá, mas o meu planejamento é feito com quem entende de seguro. E aí, né? E quem que prepara isso para você, Walter? Fala para mim, a gente precisa saber, né, gente? A Kétia é a pessoa, né, com quem eu me relaciono nesse quesito aí, a minha consultora, porque, como eu falei, eu tenho seguro de outros bancos, até porque eu tenho banco que exige, né? Sim, você tem relacionamento com eles também têm meta, aquelas coisas todas. Mas o meu planejamento é feito com você.
Que bom, Né? que bom. Obrigada por compartilhar isso. Então, acho que isso é muito importante. necessário. Quem vai fazer um seguro não é fazer por fazer. Saiba o que está fazendo, com tenha quem confiança sabe no fazer, profissional que te atende. com quem vai te acompanhar quando der um problema. E na seguradora que está por trás Isso. também, né? Para ter certeza que aquilo vai acontecer, sim. né? Para não acontecer como aconteceu com o meu filho Com agora, seu 45 dias. Exatamente. Gente, que bate-papo sensacional. Legal. Muito, muito obrigada. Eu Foi um gostei. prazer. que bom que vocês gostaram. Foi um Estaremos sempre à prazer disposição. Eu que agradeço a Vamos oportunidade. voltar mais vezes, tá? A gente vai agendar, porque ter Tem Eu esse vou dia conhecer tá? mais a Orioncast, Orion, né? A Enjoy, nós vamos estar mais juntos aí. Maravilha, gente. Então, a gente chega ao final de mais um episódio do Orioncast. Você que está aí assistindo, não esqueça, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram, compartilha, comenta. Tiramos várias dicas aqui de ouro de 2 empresários de sucesso e com certeza, sabendo ouvir, extrair o melhor, vai fazer diferença para o seu negócio, para a sua realidade, não só como CNPJ, mas como CPF também. Obrigada, Valda. Obrigada, agradeço. Denilson. Obrigado. E nos vemos no próximo episódio.